Mais um diazinho de conversas aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro e eu tô aqui para conversar com você sobre produção cultural, porque é isso que eu faço há mais de 20 anos. Então, é o seguinte, o meu objetivo aqui é te ajudar a montar um evento cultural profissional. Então, se você está entrando por aí, vai fazendo sua pergunta que eu vou aqui responder, tá? Mas todos os dias eu trago para cá um tema para a gente conversar sobre produção cultural. E sempre me baseio em alguma pergunta que alguém me fez. Bom dia, Regiane, já chegou, né? Maravilha! Vamos embora, vamos conversar sobre produção. É, eu sempre me baseio nessa conversa, eu sempre me baseio em alguma pergunta que alguém me fez, né? Algum questionamento que me foi colocado. Mas é só para dar um norte na nossa conversa, tá? Se vocês quiserem mudar tudo, pode mudar tudo, que eu adoro. Eu gosto mesmo de improvisar. Então, a pergunta que me fizeram foi o seguinte: me pediram alguns exemplos práticos de como sair de situações não favoráveis. Eu já entendi que a galera gosta mesmo que eu fale de perrengue, entendeu? Gosta de ouvir as tretas que eu passei na vida. É assim mesmo, eu sei. Eu sou o quê? Palhacinho do verão aqui. Alegrando as manhãs da galera. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente precisa imaginar é o que é exatamente uma situação não favorável, né? O que estamos chamando aqui de uma situação não favorável, né? Eu gostaria até de saber quem fez a pergunta para poder eu perguntar isso para a própria pessoa. O que você está chamando de situação não favorável? Eu acho que ela está chamando de situação não favorável o perrengue que a gente passa, né? Os sustos que a gente leva, né? O que a gente não conseguiu imaginar e aconteceu. Acho que deve passar por aí. Então, eu vou tomar isso como um norte, tá? Eu vou levar em consideração, pensar que o que a gente está imaginando que é uma situação não favorável é aquilo que deu errado, né? Ups, deu errado. E agora? Então tá, vamos conversar sobre isso. E por que é importante, realmente assim, eu gostei muito dessa pergunta. E porque essa é uma pergunta norteadora, essa é uma pergunta que te salva dos perrengues, né? Por que é importante a gente pensar qual é o perrengue que pode dar? Porque a base da produção cultural é planejamento. Ao contrário do que muita gente pensa, que o povo diz assim: ah, essa pessoa, esse produtor faz tudo, mete a mão na massa, faz acontecer. E imagina sempre que quando a gente está falando de produção cultural, a gente está falando daquele dia, né? Do dia do show, que você chegou cedo, que você juntou as pessoas, que você arrastou as cadeiras. Todo mundo pensa bem assim. Mas, na verdade, o trabalho do produtor cultural é antes disso aí. O principal trabalho do produtor cultural é planejar. Então, a gente tem que pensar bem direitinho em tudo que a gente vai fazer. E quando uma pessoa me pede exemplos práticos do que deve fazer numa situação não favorável, a primeira dica que eu dou é planeje. Pense, imagine. Imagine qual é a melhor forma de acontecer o seu evento e imagine tudo que pode acontecer de errado no seu evento, né? Porque planejar é a chave da... E aí, por que é essencial que a gente planeje as soluções, certo? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai imaginar as coisas que vão dar errado, certo? Primeiro assim, você imagina tudo que vai dar certo, né? Claro, você contrata tudo e organiza tudo, imaginando que tudo vai dar certo. Mas você tem que prever também o que pode dar errado, certo? E aí, quando você imaginar o que pode dar errado, você vai planejar a solução. Veja bem, o perrengue não aconteceu ainda, mas você já vai ter uma carta na manga. Você já vai ter assim, não, se por acaso não acontecer, ou se por acaso der um perrengue maior, eu vou fazer tal coisa.
Se o plano A não funcionar, o plano B vai ter que funcionar, certo? E isso, gente, é uma prática, porque é, a gente vai aprendendo, né? A gente vai vivendo, a gente vai enxergando também quais são as coisas que mais dão errado, entendeu? O que dá errado? Qual é a treta que dá? Por exemplo, quando eu trabalhava no Balé Popular do Recife, eu sempre esquecia a danada da fita do linóleo. E eu ficava desesperada, porque a fita do linóleo, explicando, linóleo é um tapete preto que a gente coloca para grupos de dança dançarem em cima. E esse tapete é preso por uma fita adesiva. E eu sempre esquecia de comprar a danada da fita adesiva. Porque eram tantas coisas, era um caminhão de coisas, que era uma coisa tão miudinha que eu acabava esquecendo. Qual foi a solução que eu encontrei? Porque esse era um perrengue que eu passava sempre. Eu tinha que sair louca, correndo atrás de fita para comprar. Qual foi a solução que eu encontrei? Eu passei a comprar caixas fechadas de fita e eu entregava para o camareiro. E eu dizia a ele, quando tiver faltando 10 para acabar, você me avisa que eu compro outra caixa. E aí ficou tudo bem, nunca mais faltou fita de linóleo. Era um perrengue que eu passava regularmente, certo? E eu já sabia que eu ia passar esse perrengue. E não era assim, eu tenho que comprar a fita. Não, eu já sabia que eu ia esquecer. Vê que loucura. E eu anotava, minha gente, eu fazia de tudo, botava alarme no celular, não tinha jeito. E aí eu passei a me antecipar muito. Eu passei a comprar caixas fechadas, né, para me antecipar muito ao problema. Então o problema não chegava em mim. Não dava tempo. Simplesmente não chegava. Deixa eu tirar o vibracol aqui do meu telefone, porque senão vai ficar vibrando aqui pra gente. Pronto. Já. Já foi. Deixa eu fechar aqui também, porque senão fica um barulhão. Prontinho. Então vamos lá. E aí, por que é que eu tenho que me preocupar em planejar essas soluções? Por que que eu tenho que planejar por que que eu tenho que ter um plano B? Por quê? Primeiro porque os perrengues virão para você ter história para contar, tá? Assume isso para você, que você vai ser uma pessoa que vai ter história para contar. Eu tenho muitas histórias para contar, né? Tem o dia que eu estava com mais de 300 crianças dentro de uma igreja, era um concerto-aula, tinha lá uma orquestra enorme se apresentando, essas crianças amando, numa cidade do interior de Pernambuco, e aí, quando eu olhei para a porta, tinha um caixão entrando na porta, tinha um cortejo de velório entrando na igreja no meio de um concerto-aula com 300 crianças. E, enfim, foi um susto, foi um sustão. Mas o sacristão da igreja estava do meu lado. E na hora eu olhei e disse, o que é isso? E ele disse, é o corpo de Dona Fulana, que trouxeram para cá, para o padre da última bênção. E agora? Aí ele mesmo foi lá, falou com a família de Dona Fulana. A Dona Família foi fofíssima e levou para tipo um salão paroquial que tinha ao lado, né? Que era um espaço mais aberto, grande e tranquilo, para levar para lá o cortejo do velório e, enfim, o padre dar a última bênção lá e conversar um pouco com a família. Imagina, no meio de um concerto-aula com 300 crianças assistindo, um caixão entrar. Que delícia. E aí vem aquela coisa do produtor, né? Você tem que estar atento a tudo. As antenas têm que estar ligadaças. Nesse momento especificamente, eu estava na frente da igreja. Eu não estava lá. Normalmente eu fico mais próximo da orquestra, porque se der algum galho com a orquestra eu estou lá para resolver. Mas nesse momento eu estava justamente na frente da igreja. Então foi fácil de resolver o problema. Ninguém soube, na verdade, as pessoas que estavam naquela igreja só souberam depois que eu contei o que aconteceu. Porque antes que acontecesse, eu intervi e a gente conseguiu mudar o trajeto, o percurso do cortejo do velório. É isso, essas coisas vão acontecer. E você vai ter muita história para contar, né? Porque é bom também as histórias que a gente tem para contar, né? Então, é melhor você prevenir do que você remediar. É melhor você ter um plano B na cabeça do que você ter que pensar a solução naquele momento. Por exemplo, eu nunca imaginei que um dia um caixão ia tentar entrar na igreja enquanto a gente estivesse fazendo um concerto-aula. Se eu tivesse imaginado isso antes,
eu já teria conversado com o sacristão, ou com o padre, ou com quem quer que fosse, e eu já teria dito assim, olha, durante o concerto-aula não pode ter nenhuma intervenção na igreja, nenhuma interferência. Então, por favor, veja se tem alguém que está planejando alguma coisa para a igreja e tal. E isso é coisa que a gente vai aprendendo na estrada levando tapa ou aqui assistindo os meus vídeos. Então, a gente está agora vivendo um momento que eu acho que vocês vão conseguir entender muito bem o que eu estou querendo dizer quando a gente está falando de prevenção, certo? Esse momento maluco que a gente está vivendo, todo mundo trancado em casa e vivendo perdas muito profundas, né? E é uma guerra, né? A gente está vivendo uma guerra, a diferença é que a gente não vê a bomba, nem vê os prédios caindo, os prédios estão em pé, e a gente tá passando por essa guerra, tendo que se proteger de algo que a gente não enxerga, né? Então, veja só, investir, por exemplo, em vacina é mais barato do que investir em leitos de hospital, em remédios e em enterros. É muito mais barato. O custo é muito menor. E quando a gente fala de custo, a gente não está falando só de dinheiro. Quando a gente fala de custo, a gente está falando de tudo que envolve essa ação. Então, hoje, o custo que nós estamos tendo no nosso país pela falta de estrutura e articulação, enfim, a gente não tem vacinas, o custo que a gente está tendo, além de ser um custo enorme com hospital e remédios e tal, a gente está também tendo um custo o mais caro de todos. A gente está pagando com a vida humana, né? Então, a gente precisa, quando a gente vai planejar qualquer coisa, é importante você entender que é muito mais barato você planejar. É muito mais barato você prevenir do que você remediar. É muito mais barato você comprar vacina do que você pagar com vidas e enterros e UTIs e kit de intubação, certo? É muito mais barato você planejar o perrengue que vai acontecer. Vai acontecer aquele perrengue? Vai. Vamos planejar a solução agora, né? Vamos planejar. Eu acho que na saúde da gente, a gente faz muito isso, né? Desde que a gente é pequeno. Menino, não vai pra chuva para você não ficar gripado. Isso é planejamento. Se o menino for pra chuva, vai ficar gripado. Não vai pra chuva. Entendeu? Isso é prevenção. É isso que a gente precisa fazer também na produção cultural. A gente precisa fazer isso na nossa saúde e a gente precisa fazer isso na saúde do nosso evento cultural. A gente vai planejar tudo que vai acontecer, inclusive o que vai dar errado, certo? Então, claro que a gente quer que dê tudo certo. Claro que a gente quer isso. Claro que a gente quer o melhor para o nosso evento. Mas a gente tem que saber que, assim como a saúde não é uma questão matemática, né? Mas a gente tem como imaginar as coisas e como prever. Aí é a mesma coisa que a gente vai fazer no nosso evento cultural. A gente não tem como prever tudo, a gente não tem como imaginar tudo, não é uma questão matemática, mas a gente pode sim imaginar a maioria das coisas que poderiam dar errado e a gente pode sim enxergar uma solução. Flavinho está falando aqui, o grande problema aqui no Brasil na saúde, a saúde nunca trabalhou com prevenção, nunca. E sempre a saúde foi um caos. Pois é, e agora a gente está pagando o preço. Então, tem várias coisas que eu passei na produção que nunca tinha passado. E a partir do momento que eu passei, a pessoa o quê? Aprende e não passa mais. Porque a gente já sabe, a gente já aprendeu, a gente já enxergou. Então, a gente sabe que a gente precisa trabalhar com prevenção, né? No nosso evento cultural, a gente vai precisar prevenir. A gente tem que aprender com os erros da gente, né? E olha só, são 22 anos fazendo produção de evento cultural. Já deu para aprender muita coisa. E deu principalmente para aprender que a gente precisa
enxergar que errou. A gente precisa na nossa produção enxergar que errou, enxergar onde é que está o erro para poder não errar mais. Vou dar um exemplo para vocês agora. Um exemplo bem massa, viu, minha gente? De um evento que eu amo de paixão. Eu fui fazer a produção de um evento que envolvia 100 crianças. Eu tinha um elenco de 50 adultos e 100 crianças. Vê mesmo, vê a treta. E eu tava no teatro, o teatro da minha cidade em Recife, um teatro monumento, que é o Teatro Santa Isabel, lindo, maravilhoso, espetacular, minha casa. Eu amo a minha casa aqui em Recife. E lá o palco é legal, os camarins são super legais, só que não comporta 150 pessoas, né? Vê mesmo. E aí eu montei uma logística, porque eu ia ficar com 100 crianças que não eram minhas, não eram meus filhos, né? Eram filhos dos outros, então eu precisava ter um cuidado enorme com a segurança dessas crianças. Eu precisava ter pessoas que tivessem de olho nelas, cuidando, e eu precisava entregar de volta para a criança para a pessoa certa, que eu não podia dar para a pessoa errada, né? Então eu criei todo um esquema. As crianças iam entrar pela entrada de serviço, certo? E lá ia ter um documento onde o pai que estava deixando ia assinar, ia pegar um outro documento que ele só podia retirar o filho entregando aquele documento, e fiz toda uma logística, porque não era careta não, viu? Era difícil. E aí, beleza. Primeiro ano, né? No primeiro ano fizemos isso, e quando foi para entrar, foi um pouco sufoco, porque o lugar ali atrás era um pouco apertado, sabe? Era um pouco não, era apertado pra caramba. Era pequeno. E eram muitas pessoas, e as pessoas ficam nervosas e vão querendo fazer as coisas rápido, enfim. Aí, primeiro ano, as crianças entraram meio no sufoco, mas entraram legal. Na hora de sair, o caos estava instalado. Minha gente, vocês não têm noção. Foi um inferno na terra aquele momento. Acho que foi o momento mais difícil de produção que eu fiz na vida. Foi devolver aquelas crianças para os pais. Porque os pais estavam eufóricos, as crianças tinham se apresentado, tinha sido lindo, um sucesso absoluto, o teatro lotadaço. Confusão, uma confusão, o povo gritando, querendo as crianças. Olha, foi um caos, caos. E aí, o que foi que eu fiz? Quando eu fui fazer a segunda edição, a primeira coisa que eu pensei foi que deu errado a entrega das crianças. Não pode mais ser do jeito que foi. Parei para pensar, sentei, matutei, viu? Matutei muito. E tive a ideia brilhante, vê mesmo. Veja como são as coisas. Eu tinha um teatro enorme inteiro à minha disposição. E eu não estava usando. Eu estava usando só a parte de serviço, que era bem pequenininha. Como foi que eu montei? Primeiro, a entrada e saída das crianças não seria mais pela entrada de serviço. Seria pela porta lateral, porque o teatro tem uma porta lateral. Todo teatro tem uma porta que você... É tipo saída de emergência, né? Que você tem que abrir tudo para sair todo mundo rápido. Então, e aí tinha uma porta lateral. Tem uma porta lateral linda, maravilhosa, gigante. Aí eu montei uma estrutura fora do teatro, ao lado da porta lateral, onde eu tinha lá os voluntários que ficavam registrando as pessoas, que ficavam registrando a criança, registrando o pai, fazendo toda a parte burocrática que precisava fazer. Então, quando a criança entrava no teatro, ela já entrava direto para onde ela tinha que ir. Já não tinha nenhuma aglomeração dentro do teatro, porque toda aglomeração tinha ficado fora do teatro. Os papai, mamãe, vovô, vovó, titia, porque não é brincadeira não. Uma criança vem 5 pessoas atrás. É bronca. Então, todo mundo ficava lá fora. E entrava somente a criança, já com um dos responsáveis, assim, um responsável da produção pegava essa criança ali e levava para onde tinha que levar, certo? Que era ficar lá sentadinha na cadeirinha dela. Beleza? Show de bola. E na hora de devolver as crianças, que aí veio o grande pulo do gato, que eu me achei o máximo, ao invés de criar toda aquela confusão, eu não fiz fila lá fora, nem dentro, nem em canto nenhum. Eu simplesmente pedi para que os pais ficassem sentados na plateia. Olha só, eu tinha uma plateia inteira para acomodar esses pais tranquilamente. E aí foi o que eu fiz.
as crianças, elas estavam sentadas em cadeiras atrás do palco, sabe? Atrás daquele pano que fecha o palco. Então, ali eu botei 85 cadeiras. Era mais, né? 100 cadeiras lá atrás, que tem as crianças todas. Então, ali a gente distribuiu as cadeiras, aí, e as crianças ficavam lá sentadinhas. Quando terminou, a gente subiu esse pano, então os pais viam as crianças viam os pais, mas estavam lá sentadinhas. E essa que aqui vos fala, pegou um microfone e a lista com o nome das crianças, e eu fui chamando nome por nome. Aí eu chamava fulano de tal. Aí essa criança vinha, descia pela lateral do palco e o pai ia para a lateral do palco, onde lá tinha uma equipe que conferia a documentação e entregava a criança. E ele saía pela porta lateral. Ou seja, a porta lateral era do lado da lateral do palco. Minha gente, foi maravilhoso. Chamei nome por nome. Os pais ficaram lá sentadinhos, se divertindo, eu fazendo piada lá para poder distrair as pessoas, né? E deu super, super certo. No segundo e no terceiro ano. Deu muito, muito certo. A gente não teve no ano passado, né? Mas quem sabe esse ano a gente consegue, né? Se a gente conseguir imunizar a nossa nação, vai dar certo. E aí, eu entendi que se eu parar para olhar para o meu problema, olhar verdadeiramente com o olho nu e cru, certo? Se eu entender qual foi o problema, qual foi a treta, eu posso solucionar. Eu posso solucionar da próxima vez que eu for fazer, né? E é isso que eu devo fazer. Eu devo solucionar. Olha, não tem coisa melhor do que um diagnóstico, né? Tipo, seu dedo tá doendo, tá? Você tá com uma unha encravada, corta a unha, fica bom. Diagnóstico é isso. Então, o que eu encontrei naquele momento foi um diagnóstico. Eu entendi que a entrada de serviço do teatro não comportava aquela ação, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi pensar qual é o outro lugar que eu vou usar, porque aquele não funciona, né? Então, eu poderia ter dito assim, não, mas a entrada tem que ser pela entrada de serviço. E eu ia ter o mesmo problema. Então, o diagnóstico é muito importante. Você entender exatamente o que foi que deu errado é muito importante. E aí você vai usar as armas que você tem, né? Eu tinha cadeiras, muitas cadeiras no teatro, a plateia inteira. Acomodei os pais lá. Aí foi muito engraçado, minha gente, porque tinha um dos meninos, ele era até um dos solistas, o nome dele era Wellington, com W. E aí, coitadinho, ele era no fim da fila, né? E a gente teve 2 dias de apresentação. Aí foi muito engraçado, porque, coitado, ele estava bem na frente, ele estava sentadinho com o pai do lado, né? Ele estava sentado na plateia com o pai do lado, porque ele tinha se apresentado, na apresentação ele tinha saído no cortejo final da apresentação e tinha encontrado o pai, já tinha ficado do lado do pai. Aí ficou lá sentadinho na cadeira. Aí eu digo, ó, só sai depois que eu chamar aqui, depois que eu der baixa, fica aí sentado. Aí ele, tia, posso pedir uma coisa? Diga lá o que é. Amanhã pode ser ao contrário a lista? Aí no dia seguinte eu comecei pelo final, né? Comecei pelo final e a letra A saiu por último. Justo, né, minha gente? É só um senso de justiça da criança, deu tudo certo. Mas é isso, minha gente, é olhar, enxergar com tranquilidade e com verdade, sabe? Você olhar com verdade, é você ser verdadeiro com você mesmo. Foi que deu errado. Então eu preciso resolver isso para da próxima vez não dar mais errado. Vou dar um outro exemplo agora, tá? Na verdade, outra analogia. Quando a gente faz a produção de um evento, é mais ou menos como se a gente estivesse jogando xadrez. A gente tem que imaginar todas as jogadas que tem pra frente. Quando a gente tá jogando xadrez, né? Eu não sei jogar xadrez, eu sei só mexer as pedras, não sei jogar xadrez, mas eu sei que é assim, tá? Antes da gente fazer a nossa jogada, a gente tem que imaginar o que é que o outro vai jogar. E quantas jogadas eu vou fazer, e depois o que é que ele vai fazer, depois o que é que eu vou fazer. Você vai imaginando tudo isso.
para entender se realmente aquela jogada vai valer a pena para você. Ou se você vai fazer outra para impedir que ele faça alguma coisa, certo? É assim na produção cultural também. Você vai ter que imaginar várias jogadas na frente. Você vai ter que pensar várias jogadas na frente, né? Tudo que pode acontecer, tipo, se eu botar de novo aquelas crianças entrando pela entrada de serviço, o que vai acontecer? Os pais vão se aglomerar aqui e eu não vou ter como entregar as crianças com segurança e tranquilidade. Então eu preciso mudar isso aqui. Eu não vou fazer essa jogada, eu vou fazer outra. É isso que você vai ter que fazer quando você estiver montando o seu evento, montando a sua ação cultural. Você tem que prever tudo que vai acontecer. Tipo, é maio, Recife, chove. Se chove em Recife, em maio eu não vou prever uma festa na rua. A não ser que seja uma festa para um público que curte e toma chuva. O Festival de Inverno de Garanhuns é todo mundo na chuva bem feliz. Um frio danado, todo mundo cheio de capa de chuva, de guarda-chuva, casaco, cachecol, não sei o quê, e bem feliz na chuva. Então, tudo bem. Agora, se eu for fazer uma peça para criança, por exemplo, eu não vou botar no meio da rua em maio, porque se cair um pingo d'água, os pais vão todos correr com as criancinhas e ninguém vai assistir, né? Então, a gente tem que imaginar qual vai ser a reação de tudo que está no entorno do seu evento cultural, certo? Porque para cada ação tem uma reação. Você imagina essa reação para poder entender se tudo vai fluir bem, direitinho. E você tem que realmente prever o que vai dar errado. Por exemplo, adoro dar exemplos. Por exemplo, você vai montar seu evento, certo? E aí você vai montar seu cronograma de horário e tal, parará. Aí você imagina qual é a hora que os fornecedores vão entrar, os fornecedores vão chegar no seu evento, certo? Todos os fornecedores que vão trazer tudo que você precisa. Né? Primeiro, você tem que saber qual é a hora que o espetáculo vai acontecer. E depois você tem que saber qual é a hora, qual é o tempo de montagem necessário, né, que cada fornecedor precisa, para depois você poder prever qual é o horário, o cronograma de montagem do seu evento, certo? O cronograma de montagem é uma gradezinha com todos os horários que cada fornecedor vai chegar, que cada fornecedor vai montar, tudo que todo mundo vai fazer. Então, você vai ter que planejar tudo isso, né? E para planejar tudo isso, você precisa de algumas informações. Por exemplo, qual é a hora que o seu espetáculo começa? Por exemplo, quanto tempo demora para montar o equipamento de som? Quanto tempo demora para montar o equipamento de luz? E isso você vai ter que ir juntando essas informações para poder fazer. Aí, beleza, pegou essas informações e montou lá o cronograma, a iluminação vai chegar às 6, o som vai chegar às 7, o cenário vai chegar às 8, a montagem vai ser assim, você planeja tudinho. Terminou de fazer isso, você pega esse cronograma, né? Essa lista de horários, e você entrega para os seus fornecedores e pergunta assim: tudo bem para você? Esse tempo dá para você montar? Dá para montar o som e a luz juntos? Dá para montar o cenário e a luz juntos? Tudo bem se a gente montar tudo junto? Você pergunta para os seus fornecedores. Porque aí eles têm muito mais experiência, muito mais know-how de montagem do que você. Mesmo que você tenha 800 anos de montagem, quem sabe o tempo que aquele fornecedor demora para montar é ele mesmo. Então, você vai ouvir na hora que eles responderem. Pode ser que eles respondam: Carlinha, tá ótimo, esse prazo tá perfeito para mim. E pode ser que eles respondam: Carlinha, se eu chegar lá às 8, eu não consigo entregar o palco às 4 para passagem de som. Eu preciso chegar lá antes. Aí eu faço: epa, vou ter que falar com o teatro para chegar lá antes. É isso, você tem que imaginar as coisas, mas você tem a seu favor uma equipe, né? Porque você vai contratar pessoas, então elas viraram a sua equipe automaticamente. Você tem essa equipe que vai te ajudar a tomar essas decisões, né? Então, se o fornecedor está dizendo que precisa de mais uma hora para montagem, eu vou ouvir isso. É bom escutar isso, né? Afinal de contas, ele é o especialista. Se ele é o especialista, vou montar.
e vou montar de acordo com o que ele tá me dizendo para fazer. Meu Deus, que honra, que Hércules. Ai, que saudade de você, meu Deus do céu. Estamos aqui falando hoje sobre coisas que dão errado na produção cultural. As tretas que a gente vive ao longo dessa caminhada, né? E o que a gente tem que fazer para evitar essas tretas, ou o que fazer quando essas tretas acontecerem. Uma coisa bem errada, que pode te trazer um monte de treta para a sua vida de produção, é o seguinte: você pode. O que você não deve fazer é contratar ou recontratar um fornecedor ou alguém da equipe que você sabe que deu errado e vai dar errado de novo. Porque é o seguinte, tem coisa que você ajusta, certo? Tem, sei lá, meu equipamento de luz não chegou na hora. E você dá um ajuste no cara. Você diz, velho, tu vai chegar meia hora antes do que eu combinar. Só pra eu ficar com meu coração tranquilo e em paz. Certo? Você faz esse ajuste com ele. E normalmente funciona, tá, gente? Tem ajustes finos que você vai ajustando, você vai deixando certinho, redondinho, com o caminhar, né? Com a caminhada, vai dando certo, sabe? Vai ficando bom. Agora, tem coisas que são essenciais, assim, que é da essência do fornecedor. Então, ele não vai conseguir mudar. Tem fornecedor que não chega na hora. Tem fornecedor que você ajusta e pronto, nunca mais chega tarde. Teve fornecedor na minha vida, que eu trabalho até hoje, que chegou tarde uma vez. Eu disse, chega meia horinha antes do que eu combinei, só para ficar com meu coração em paz. E pronto, entendeu? E deu tudo certo, ficou tudo certo. E eu não passo mais perrengue, nem fico mais nervosa. Agora, tem fornecedor que simplesmente não chega. E aí, imagina, você tá precisando, seu horário é todo contado, né? E você tá precisando cumprir aquele horário, porque daquele horário depende dos outros horários, né? E imagina que tem um fornecedor bonitinho que não chega na hora e atrasa todo o seu cronograma de montagem. Então, isso não pode acontecer. Então, se você sabe que isso é recorrente, você sabe que esse fornecedor ele já tem esse perfil, até porque o mercado conhece. As pessoas sabem, as pessoas se falam. Então, se esse fornecedor tem esse perfil, não recontrata ele, não contrata de novo, velho. Não, você não tem a obrigação de passar esse perrengue, ok? Então, um erro gravíssimo é você tapar os olhos para a essência da pessoa. Um erro gravíssimo é você fazer de conta que não está enxergando que essa pessoa vai dar errado, porque quem vai pagar esse erro é você. Então, abra o olho, aprenda e não contrata de novo esse fornecedor, certo? Uma outra forma errada de agir com relação a essa história de contratação e tal, ou com relação à prevenção dos seus perrengues, é você contratar alguém para trabalhar na sua equipe somente porque é muito próximo a você. Ah, não, fulano é legal, é massa, é meu irmão, vou chamar para trabalhar porque ele está precisando de um trampo. Tudo bem chamar o irmão para trabalhar porque está precisando de um trampo, certo? Desde que ele não vá prejudicar o seu evento cultural. E eu já vi muito isso acontecer, tá, gente? Estou falando aqui porque eu já vi muito isso acontecer. Gente que bota porque é meu irmão, porque é meu amigo, porque é meu colega, porque está precisando de dinheiro e esse colega não funciona. Tem colega que vai funcionar, tem colega que vai virar seu braço direito, mas tem colega que não vai funcionar. Velho, o colega que não funcionar, você dá uma cesta básica para ele e não chama ele para trabalhar. Por quê? O prejuízo é muito maior. O que acontece? Quando você contrata uma pessoa que não funciona, você automaticamente vai estar tendo que ocupar uma outra pessoa para tapar o buraco desse. Então, para que a pessoa não fique fazendo buracos no seu evento, é melhor você já não contrata essa pessoa, certo? E coloca uma pessoa que vai funcionar. Aliás, é melhor não ter ninguém nessa função do que ter uma pessoa que vai te dar trabalho, que vai fazer e vai dar treta, entendeu? E isso é responsabilidade sua, tá? Essa contratação, essa escolha de pessoas, a responsabilidade é sua.
Tá, tudo bem. Tem eventos que eu chego e a equipe já está contratada. E isso me dá um super trabalho. Sim, tem. E já passei perrengues, muitos perrengues, por conta desse tipo de contratação. Ah, porque fulano eu devo muito a ele, então ele tem que trabalhar no meu evento. E aí, na minha cabeça foi o que eu aprendi, depois de tantos anos de caminhada. Na minha cabeça, eu faço o quê? Essa pessoa não existe. Eu vou delegar para essa pessoa somente tudo que for braçal e que a pessoa não vai conseguir errar. Eu entrego para a pessoa. O resto eu prefiro eu mesma fazer com minhas próprias mãos para ter certeza de que vai dar certo. Então, se você tem aquele amigo, aquele brother que você está querendo dar uma força, dá uma força. Mas, se ele não vai funcionar, não chama ele. Dá uma cesta básica para ele, chama ele para almoçar, fazer alguma coisa, mas não leva ele para estragar o teu evento. Uma outra treta erradíssima que a gente faz, e aí, ó, a gente faz loucamente, é você não fazer o que tem que ser feito. Tem coisa que você sabe que você tem que fazer. Você sabe mesmo que você tem que fazer. E você meio que dá uma de doido. Com você mesmo, bom é isso, né? Você dá uma de doido com você mesmo. Não, mas eu não tô nem vendo. Eita, eu nem sabia que eu tinha que fazer. Mentira, você sabe. Escute a sua voz interior. Escute a sua voz interior. Porque ela sabe o que ela está lhe dizendo. Por exemplo, eu sou uma pessoa diurna, certo, gente? Eu sou uma pessoa que funciona bem durante o dia. Né? Estou eu aqui, o que de bom humor, às 8 da manhã no sábado, conversando com vocês. Eu sou assim, essa pessoa insuportável que acorda de bom humor. E eu não sou uma pessoa noturna. Apesar de trabalhar com eventos, apesar de virar à noite e tal, eu funciono melhor durante o dia. Aí vê, preste atenção. Eu marquei, as minhas lives eram na terça-feira à noite. Minha gente, era um sacrifício para mim tão grande. Assim, eu vinha de um dia inteiro de trabalho, então quando dava 7h30 da noite, eu queria me jogar no sofá, né? Quando eu começava a fazer a live, eu ficava mais animada, porque eu gosto de fazer isso. Mas eu sabia que aquele não era o meu horário. Eu sabia que aquele momento não era o melhor pra mim, entendeu? E eu tava fazendo o quê? Me fazendo de doida. Me fazendo de doida pra mim mesma. Não, mas é porque eu acho que pro meu público vai ser melhor e tal. Eu dizendo pra mim mesma, né? Aí depois eu parei e pensei, quer saber? Eu vou botar essa live no meu horário. Quem quiser que assista. Se não assistir na hora, assiste depois gravado, não tem problema nenhum. E aí, minha gente, tô eu aqui fazendo live todos os dias. Antes era uma por semana. Agora é todo dia. Tô eu fazendo live aqui todo dia, feliz da vida. Tô, né? Começa o dia, opa, lá vou eu pra minha live. Uhul. Velho, eu sei que eu não funciono de noite. Por que é que eu não tava ouvindo o que eu mesmo estava dizendo para mim? Moca dos ouvidos, né? Então, escute. Tem coisas que você sabe que tem que ser feitas e que você não tá fazendo, não sei nem porquê. Eu não sei nem por que eu não tava fazendo desse jeito, sinceramente. Bem, eu sei, eu tava insegura, eu achava que o horário era melhor pra quem fosse seguir e tal, né? Então, eu sei por que eu tava fazendo live de noite. Porque eu achava que era melhor. Só que dentro de mim dizia assim, tudo bem, você acha que é melhor, mas vamos experimentar de manhã para ver o que você acha, né? E eu ficava com aquela preguicinha, não, já estou fazendo de noite uma, pois eu agora estou fazendo todo dia de manhã, feliz da vida, cheia de energia, adorando estar fazendo isso, né? Então, eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, vai ter um monte de coisa que está aí dentro que você está pensando assim, eu tinha que ter feito e não fiz. Ou eu tenho que fazer e não estou fazendo, né? Eu tenho certeza que se você está aí pensando as coisinhas, você vai achar essas coisas que você tem que fazer e não está fazendo, né? Peguei no flagra, não foi não? Pois é, eu tinha que estar fazendo essas lives de manhã, pô. Não tinha que ser de noite. Eu tinha que estar fazendo assim, eu não estava fazendo. Agora eu tô. Pronto. E tô achando ótimo. Tá muito bom. Vou dar um exemplo agora de uma coisa que eu fazia, identifiquei o erro e corrigi. Como tem que ser tudo na nossa vida da produção cultural, não só da produção cultural, ok? Tá dando errado? Vamos consertar, né? Mentira que Tita tá aqui. Meu Deus do céu, que coisa mais linda da minha vida. Tita, minha gente, é minha companheira de tretas, certo? É uma pessoa que
eu fico brincando com ela, porque quando a gente faz apresentações que são gratuitas, com orquestra, não sei o quê, sempre dá uma treta de ingresso lá na frente, porque sempre tem assim, a lotação do teatro, lota o teatro e fica mais 1 milhão de pessoas do lado de fora querendo entrar. E todo mundo vai pra lá meter o pau na produção, porque não fez num lugar maior, e as pessoas não entendem que tem a questão de acústica e tal. E aí é muito engraçado, porque Tita, que trabalha como minha assistente, aí elas viram pra mim e faz, hoje tem UFC? Ela vai lá pra frente. Eu digo, Tita, vai lá pra treta dos ingressos, por favor. Vai apanhar por mim lá na frente, porque eu não tô a fim de apanhar hoje, não. Porque o povo fica indignado, levanta o dedo e faz um absurdo, um absurdo. Eu acho lindo ver o povo dizer que é um absurdo porque aquele lugar é pequeno. É pequeno. Um teatro de 700 lugares é pequeno. Mas é o que a gente tem na cidade, que tem uma acústica boa para a orquestra. Eu vou fazer o quê? Né? Ah, é muito engraçado. É engraçado, assim, tragicômico, né? Porque tem isso também, você fica levando o grito das pessoas. Eu digo, Tita, tu vai ali na frente, por favor, levar uns gritos, que eu tô ocupada agora. é... Rejane tá falando aqui que acorda tarde, mas produz muito. Mas veja, esse negócio de horário é de cada um. Eu conheço pessoas que dormem todo dia às 5 da manhã e acordam 1 da tarde e tá tudo certo. Porque o fuso horário da pessoa é diferente. O meu é esse. Eu gosto de luz do sol. Se meu marido levantar antes de mim, eu digo, abre a cortina, por favor, para eu acordar com a luz do sol antes de levantar da cama. Adoro. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso assunto. Um exemplo que eu ia dar agora. Vê só. Eu ia viajar com a orquestra, eram 85 pessoas, certo? E imagina, viajar, dormir, hotel, dividir os quartos de 85 pessoas. Olha a responsabilidade para essa pobre criatura, né? Então, no começo, o que é que eu fazia? Eu sabia mais ou menos quem tinha mais aproximação com um, com o outro, ia distribuindo assim, não, esse fulano fica com cicrano, esse aqui fica com esse aqui, né? Ia dividindo os quartos, distribuindo. Só que eu não sabia que ao longo do processo aconteciam as tretas entre eles, né? Fulano brigou com cicrano, não fala mais, não sei o quê. Eu não sabia. Aí quando eu via, tinha 2 arengados, 2 pessoas que não se falavam mais no mesmo quarto, né? E às vezes davam umas tretas, né? Aí eles vinham falar comigo para pedir para trocar. Só que assim, isso é uma bobagem. É uma bobagem quando a gente está falando de 3 pessoas. Quando a gente está falando de 85, vocês não têm noção do que é chegar com 85 pessoas para fazer o check-in no hotel. Você já experimentou fazer um check-in no hotel? Você chega lá no balcão e diz, opa, meu nome é Carla Navarro. Tem uma reserva para mim. Aí a pessoa vai lá, olha e vê, tá aqui sua reserva, Carla Navarro. Preencha aqui, por favor, essa ficha com seus dados. Aí você preenche os seus dados. Aí você entrega a fichinha. Aí ele entrega a chave do quarto. Aí ele lhe diz todas as particularidades do hotel. Aí tem alguém que lhe acompanha até o quarto. É lindo isso para uma pessoa só, né? Agora, pensa chegando 85 pessoas no hall de um hotel. Primeiro que não cabe, né? Primeiro que não cabe no hall do hotel 85 pessoas. E aí você vai criando, assim, a primeira vez que chegaram as 85 pessoas no hall do hotel, eu digo, dá não. Não dá não. Aí eu fui criando estratégias, fui evoluindo e criando estratégias para esse momento ser menos confuso. Então, eu passei 5 anos fazendo esse tipo de turnê com esse grupo enorme. Eu cheguei a viajar com 115 pessoas. E aí, o que foi que eu determinei? Ficou assim, eram viagens pelo interior de Pernambuco, então a gente ia de ônibus, certo? Aí, quando eu chegava na porta do hotel, eu dizia, ninguém sai do ônibus, todo mundo fica aí. E aí, lá no hotel, eu já tinha combinado com o meu amigo, com o coleguinha da recepção, eu já tinha combinado que ele colocasse uma chave e 2 desses documentos que você tem que preencher, né? A chave e 2 fichinhas dessa dentro de um envelope, certo? E aí, na frente do envelope já tinha o nome, porque eu mandava com antecedência, já tinha o nome de todo mundo, das duplinhas, tá tudo certo. Então, o que é que eu fazia? Eu entrava no ônibus e entregava a chavezinha de cada dupla, porque estava lá no envelope com o nome de todo mundo, e a pessoa chegava no quarto, preenchia esse negócio e devolvia na recepção. Entrada, ok, resolvida. E a treta da distribuição de quartos, sabe como foi que eu resolvi? Eu resolvi assim, eu
no ensaio, antes da apresentação, eu chegava e dizia assim, formem suas duplas. Aí todo mundo já escrevia lá para mim exatamente quem era a dupla um do outro. Cada um formava duplas e aí na hora que era para distribuir as chaves ou distribuir, fazer esse home list, né, que é a lista de quartos de hotel quando a gente vai viajar, na hora de fazer esse home list, eu sabia exatamente as duplas que não estavam encrencadas, que não tinha treta, né? E pronto, olha só. Quando eu entregava as chaves, estava todo mundo muito feliz, já sabendo quem ia ficar com cada um. E olha, eu fazia isso assim, tipo, um ensaio antes da gente viajar. Porque a treta podia acontecer no caminho, né? Então, quanto mais perto da viagem, melhor. E aí passou a dar certo. É isso, é você enxergar que tem um erro, ou enxergar não é nenhum erro, né, minha gente? Enxergar que tem uma dificuldade maior e você superar essa dificuldade, enxergar que tem caminho para superar essa dificuldade. Para isso tem que pensar um pouquinho, né? Esquentar um pouquinho a cabeça. Às vezes a solução vem rapidão, às vezes ela demora muito a chegar. Às vezes você pensa e ela demora muito a chegar. Regiane falou aqui, ó, quero participar de edital e fazer projeto, mas não sei como fazer. Me ajuda, faço exposição e oficinas de arte sustentável. Eita, Regiane, que massa! Então aparece aqui amanhã. Amanhã eu vou falar só sobre projeto para tu, tá certo? Se tu quiser, inclusive, conversar comigo, tu me chama aqui, tu me dá uma autorização e eu vou te dizendo bem direitinho como é que a gente faz para fazer um projeto para ele ficar redondo, tá? Amanhã a gente gasta aqui 1 hora falando só de projeto, combinado? Domingão, hein? Vai ser bom esse domingo, né? Beleza? Estamos combinadas? Aparece aqui, amanhã eu falo mesmo. Eu gosto. E é legal, minha gente, quando vocês dizem que vocês querem ouvir, e não precisa ser somente aqui, nesse momento, enquanto a gente está conversando, pode ser, você pode me mandar um direct, você pode comentar, botar nos comentários, eu estou sempre atenta. É muito legal quando vocês dizem o que vocês querem que eu fale, porque eu falo. Aí eu vou falar o que vocês querem, tá legal? Vamos lá. Indo para frente. Aí você pode me perguntar assim, como é que eu vou saber o que é que vai dar errado se eu não tenho experiência, certo? Primeira coisa que você vai fazer é imaginar. Primeira coisa que você vai fazer é imaginar. E isso todo mundo é capaz de fazer. Agora, é claro que sem vivência você vai imaginar menos coisa, né? Mas tem muita coisa que você consegue prever, que você consegue imaginar, certo? E a outra coisa fantástica que a gente pode fazer é assistir aos meus conteúdos. Gente, eu vivo contando minhas tretas. Não é possível que vocês não vão aprender com minhas tretas? Assiste os meus conteúdos. É o seguinte, todo dia, em todas as redes sociais, mentira, todas não, porque eu não faço Twitter, porque não dá pra botar tanto conteúdo no Twitter, mas no Facebook, no Instagram, no YouTube, todos os dias tem dica nova, certo? Aquelas dicas mais curtinhas. E agora, todos os dias, eu tô fazendo uma live aqui, certo? Então, tem como aprender com os meus erros, né? Então, quer aprender com os meus erros? Me acompanha, que vai ser uma boa, que você não vai precisar ficar fazendo esse exercício de imaginar tudo, porque você já vai saber as loucuras que eu passei, certo? E outra coisa, está aberta as inscrições, estão abertas as inscrições para a jornada de montagem de eventos culturais. E lá eu vou falar um monte de coisa. Já é segunda-feira. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque tá na hora. E vai também evitar as tretas no seu caminho, tá certo? Regiane está dizendo aqui que está combinada comigo. Adorei, Regiane. Amanhã a gente fala sobre elaboração de projeto. E quando o perrengue acontecer? O que fazer? Bem, minha sugestão pode parecer ridícula, mas é o que funciona. Quando acontecer um perrengue, quando acontecer aquela coisa, o susto, você vai parar e pensar. E olha, minha gente, eu estou dizendo isso porque, por incrível que pareça, isso é contraintuitivo. Isso não é o que a gente faz na hora. A gente não pensa. A gente fica só querendo fazer, e a gente não para pensar. Né? Eu olho assim e faço, eu preciso de 5 minutos. Me dê 5 minutos.
Quando você vai agir sem pensar, o cérebro dá uma travada que você tá tão sob pressão que você não consegue encontrar nenhuma solução. Às vezes a solução está na sua cara e você não vê. E isso é uma coisa. Outra coisa, se você resolve fazer sem pensar, seja lá o que for, a probabilidade que você vai ter de machucar as pessoas que estão perto de você é grande, porque você vai perder o controle, o seu próprio controle. Porque você está sob pressão, porque você tem muita adrenalina dentro de você, você tem muita tensão, é muita responsabilidade, e você vai acabar descontando em alguém. Então, ao invés de você procurar um culpado, ao invés de você tentar fazer de todo jeito, você vai parar e você vai pensar. Peraí, eu preciso de 5 minutos. Me dá 5 minutos para eu dar uma refletida aqui. Aí você vai estabilizar temperatura e pressão, né? Você vai ficar um pouco mais tranquilo, ficar mais em calma, pensar, mentalizar que você precisa ter calma naquela hora. E aí o seu cérebro vai voltar a funcionar e você vai encontrar uma solução. E você pode pedir a ajuda das pessoas, né, para ajudar a solução, mas você vai parar e pensar. Então, na hora que acontecer um perrengue, mantenha a calma, respire e pense. É isso que você tem que fazer. E aí você vai encontrar a solução. Então, se você vai fazer um evento agora, o que você não deve fazer é ignorar que os perrengues podem acontecer. É ignorar que os problemas vão surgir. Você não pode ignorar que os problemas vão surgir, porque eles vão surgir. Ignore você ou não. Queira você ou não, os problemas vão surgir. Então, quando você for fazer um evento, você vai olhar várias casas na frente, certo? A forma correta de você fazer um evento é você planejar tudo, inclusive o que pode dar errado. É parar para pensar, esquentar a cabeça, perder tempo pensando no que pode dar certo e no que pode dar errado. Pensando todos os caminhos que você pode pegar. Qual é o plano A, o plano B e o plano C. Entendeu? É imaginar tudo que pode realmente dar errado para que não dê errado. Né? E outra coisa, todas as vezes que você passar uma treta na vida de produção, você vai aprender com ela, tá? E assim, às vezes a treta, por exemplo, a treta que eu passei porque eu tinha que receber 100 crianças na entrada de um teatro, que essa entrada era pequena para tanta gente, o meu aprendizado não foi com relação às crianças, o meu aprendizado foi com relação ao espaço. Né? Eu aprendi que todas as vezes que eu for fazer alguma coisa com muita gente, e eu costumo fazer com muita gente, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa com muita gente, agora eu avalio o espaço que eu tenho, não só o espaço de acomodação de camarim e tal, mas eu avalio também o espaço por onde as pessoas vão entrar, vão sair. Esse trânsito eu avalio também. E isso eu aprendi vivendo esse perrengue, entendeu? Então, todo perrengue traz uma lição. Toda treta que você passou traz uma lição. Aprenda com essa lição. Na próxima vez que for fazer o seu evento, você já tem isso bem afinadinho na sua cabeça. E minha dica prática de hoje, que eu sempre dou uma dica prática, a dica prática não podia ser diferente, faça um exercício de imagine tudo que pode dar errado no seu evento. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui, dar exemplos. Por exemplo, o seu equipamento não chegar na hora, ou o seu equipamento chegar faltando alguma coisa. Ou o que mais? Ou você fazer um evento aberto e chover. Ou o palco que você foi contratado para fazer alguma coisa não ter segurança, não ter firmeza. Já aconteceu comigo. Aconteceu com o Balé Popular do Recife e não foi uma vez só não, viu? Algumas vezes. Já teve palco que abriu no meio, já teve palco que caiu de lado, já teve palco que caiu para frente, né? E aí, qual foi a solução que eu encontrei? Nossa, eu estava bem no começo da minha carreira. Mas é o seguinte, antes de montar, antes do elenco chegar, eu fazia uns testes eu mesma. Na ocasião, eu pesava 43 quilos, bem levinha. Quando eu dava uns
pulos enormes assim no palco. Quando ele balançava, eu já sabia que ele não aguentava o balé. Aí eu já chamava a pessoa que me contratou e dizia assim, olha, esse palco não vai aguentar o balé. O palco vai abrir, vai cair, vai desmoronar, vai acontecer alguma coisa. Ele não vai aguentar o balé. Então vamos criar um plano B? Ao invés de a gente fazer no palco, vamos fazer aqui na frente do palco, que a gente já bota... Se a gente pensar isso agora que a gente está montando, a gente já bota uma luzinha para lá, né? Você pode até tentar começar o evento nesse palco, mas a gente... Vamos deixar o plano B pronto? Né? Tinha um hotel que a gente se apresentava sempre, que o palco era na piscina, um palco lindo, assim, sabe? De frente à piscina, um negócio lindão. Só que não tinha nenhuma coberta, era tudo aberto. E quando era mês de chuva, aí eu dizia, companheiro, é o seguinte, tudo bem, você quer seu evento aqui, a gente vai fazer seu evento aqui, agora vai chover. Eu quero saber, na hora da chuva, onde é que a gente vai se apresentar, só isso. Aí a gente deixava 2 palcos montados, um na piscina e um outro dentro de um salão, o salão já todo organizado para o evento acontecer lá dentro. Porque tem coisa que não adianta você tapar os olhos, entendeu? Você tem que entender um diagnóstico, ó, é maio, vai chover. Se chover, não tem apresentação. Você quer que não tenha apresentação? Porque você quer que ela aconteça na piscina? É melhor ou é na piscina ou não tem? Então vamos criar um plano B? Dá para ir imaginando, tá certo? Já fiz uma lista grande aqui, né? Rodrigo Vergara tá falando assim. Sou técnico de som e sempre estou à procura de conhecimento. Me inscrevi, pois creio que todas as nossas áreas convergem e precisamos entender o organismo que é um evento. Uau, Rodrigo! Show de bola, é isso. É isso. O evento, ele é um corpo, né? A produção é um pedaço desse, desculpa, um pedaço desse corpo, né? E os técnicos, eles são essência em produção. Essência. Eu tenho vários vídeos aqui, se você correr nas minhas redes aí, você vai ver. Eu tenho vários vídeos que eu falo de técnico. Até soltei um ontem falando sobre hold. Que assim, eu sou ninguém, né? Eu sou ninguém sem um técnico de som, sem um hold e sem iluminador. Inclusive, tem um post meu aqui que entrou na semana passada, que é um carrossel, que é justamente o carrossel assim, eu não sou ninguém sem. Sem os técnicos, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém porque eu não sei. Não é a minha especialidade. A minha especialidade é chamar os técnicos para trabalhar. Mas, na verdade, quem bota para moer é equipe técnica. Eu amo. E eu tenho amigos queridos, queridíssimos que eu fiz ao longo dessa carreira de produção cultural. Pessoas que estão comigo nessa caminhada. Vai ser massa, Rodrigo. Eu acho que você está super certo de tentar enxergar o evento como um todo. E quando você enxerga os dois lados da moeda, né? Quando você enxerga quem está te contratando, o lado de quem está te contratando, isso faz de você um contratado muito melhor. Muito melhor. Eu contrato artistas, né? E o que me facilitou muito a minha vida de produção, de montagem de evento, é porque eu já fui a artista contratada. Eu já fui a produtora do artista, né? A pessoa que vai levando o artista. Então eu sei as necessidades de um artista. Quando você se propõe a ir para um evento onde eu vou falar da montagem e da estrutura de um evento, você sendo técnico é maravilhoso, porque o próximo evento que você for fazer, você já vai saber exatamente como é que a produção pensa antes de te chamar, quais são as necessidades, né? Show, Rodrigo! Amanhã eu estou aqui de novo, amanhã eu vou falar sobre montagem de projetos, porque Rejane, combinei com ela, assumi esse compromisso, amanhã eu vou falar sobre montagem de evento, de projetos, e deixa eu só ver aqui bem direitinho, meu tempo está acabando, deixa eu ver aqui bem direitinho como foi que a Rejane falou para mim, que ela quer participar de edital, mas não sabe como fazer os projetos, né? Beleza. A gente vai conversar sobre isso amanhã, tá certo, gente? Um compromisso que eu assumi aqui com a Rejane e eu espero vocês. E nas minhas redes sociais sempre tem dicas novas. Então, segue meu perfil no Instagram, Carlinha Navarro, segue no Facebook Carlinha Navarro também e no YouTube Carla Navarro Produção Cultural, todo dia tem vídeo novo. Meu tempo acabou e eu preciso partir. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Beijo, amanhã é domingo, mas é dia também de conversar sobre produção, tá?